Olá pessoal, nesse vídeo vocês conhecerão um importante agente dentro desse ambiente regulado da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no país, o Conselho de Consumidores. É importante dizer que esse agente ele tem o seu respaldo tanto do ponto de vista legal, dado pela Lei 8.631, regulamentado pelo Decreto 774, quanto do ponto de vista regulatório. Existe uma resolução normativa que caracteriza o Conselho tanto do ponto de vista da sua composição, quanto de sua atribuição, competência, e a maneira como ele deve atuar nas questões do fornecimento de energia elétrica. É importante destacar, o Conselho de Consumidores é o único agente dentro desse ambiente que defende os interesses do consumidor. E para isso, segue o que está determinado pela Resolução Normativa 451. Porém, como que ele se insere dentro do setor elétrico brasileiro? O setor elétrico é uma verdadeira sopa de letrinhas. Nós temos aqui a estrutura institucional do setor, apoiado basicamente nas leis 10.848 e 10.847, e que mostra todos os seus agentes. E o Conselho de Consumidores, muito embora ele esteja preso à estrutura da distribuidora, ele segue as normativas e as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E dentre dessas características, então, como se define o Conselho de Consumidores? Primeiro, o Conselho é um órgão consultivo, externamente, deliberativo do ponto de vista interno, e não tem personalidade jurídica. O Conselho ele é composto por 5 conselheiros que representam as principais classes tarifárias, quais sejam a classe residencial, a classe industrial, a classe comercial, rural e o poder público. E são entidades que indicam esses conselheiros. Porém, uma vez empossado, a vaga passa a ser do conselheiro e não mais da entidade. Aqui há muita discussão a respeito da interpretação, mas a resolução é bastante clara nesse sentido no artigo 2º aí, da resolução. O conselheiro cumpre o seu papel de forma voluntária. Ao ser empossado, ele assina um termo de voluntariado conforme estabelecido em lei e possui um mandato de 4 anos. De forma geral, o Conselho tem essas atribuições, a orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, bem como as tarifas e a qualidade do serviço prestado. Para isso, o Conselho tem algumas atribuições, também definidas nessa mesma resolução. Dentre elas, podemos destacar, primeiro, o Conselho deve se manifestar a respeito das tarifas e da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Ele deve sempre analisar, debater e propor soluções que envolvam a coletividade. Portanto, o Conselho de Consumidores não é um serviço de saque. O Conselho de Consumidores acompanha, monitora as questões de forma individuais por meio de relatórios da ouvidoria, seja da própria distribuidora, seja da ANEEL, e uma vez detectando que um determinado problema, uma questão, ela envolve a coletividade, ele passa a atuar de forma legítima em função da resolução dessa questão. O Conselho deve conhecer e acompanhar toda a evolução legislativa e regulatória do setor elétrico brasileiro. Também deve divulgar, é claro, com a colaboração da distribuidora, todos os assuntos que são de interesse do consumidor. E, por fim, decidir sempre de forma colegiada. Para poder cumprir com as suas atribuições, o Conselho tem um orçamento que está inserido na tarifa, portanto, a distribuidora não tem nenhuma gerência sobre esse orçamento, quer dizer, o que o Conselho decidir na forma de utilização desse orçamento é de responsabilidade do Conselho. A distribuidora, no máximo, operacionaliza em função da sua própria estrutura, já que o Conselho está dentro da distribuidora, a maneira como esse recurso será utilizado. E para isso existem as despesas elegíveis, das quais também destacamos, primeiro, a participação do conselheiro em eventos. O conselheiro tem recurso para participar de encontros, de treinamentos, ele também tem recursos
para promover eventos que estejam ligados às suas atribuições, promover uma audiência pública, promover uma capacitação específica para algum agente, também poderia ser uma possibilidade. Além disso, o funcionário da distribuidora que acompanha as atividades do Conselho de Consumidores, né, como um elo de ligação, ele também pode ter as suas despesas cobertas por esse orçamento do Conselho, desde que aprovado pelo Pleno, principalmente em participações externas, né? Duas importantes despesas que o Conselho pode lançar mão desse recurso que está disponível por meio da tarifa, né, para cumprir o seu papel. A assinatura de periódicos técnicos, para poder acompanhar e entender essa evolução do setor, e a principal delas, a contratação de uma consultoria independente. O Conselho não é obrigado a aceitar a visão da distribuidora com relação às questões técnicas que a ANEEL lança, né, para a discussão. O Conselho pode, né, atuar com consultorias independentes. Pois bem, outro aspecto também muito importante diz respeito ao regimento interno, que de uma certa forma então finaliza aí a operacionalização desse agente, né, do Conselho de Consumidores. A resolução também traz uma série de características do regimento interno, né, dando o contorno desse documento, e nós podemos destacar, primeiro, o regimento tem que ter critério para a escolha das entidades que comporão, né, de forma representativa o Conselho de Consumidores. O que é ser uma entidade representativa? O Conselho, por meio do seu regimento interno, deve deixar isso claro para a sociedade. Outra situação são as hipóteses e a forma de destituição do conselheiro. Muito embora o conselheiro esteja lidando com uma verba que está vindo da tarifa, a sua conduta ela tem que ser, de uma certa forma, ilibada. Ela precisa o conselheiro precisa ter um comportamento ético dentro das suas atribuições e o regimento interno também estabelece essa condição. Como que as questões são votadas, né, no conselho? Eu informei há pouco que as decisões são de forma colegiada, mas quais são as regras para votação? O regimento deve estabelecer isso. Além disso, como que ele sofre alterações? E, é claro, as atribuições mínimas de seus integrantes, sejam exercendo o papel de presidente ou vice, né, seja no papel de conselheiro. E a distribuidora? A distribuidora, ela participa desse conselho, porém como um apoio, né, a distribuidora não tem voto, as discussões, as deliberações do conselho internas, elas são tomadas por aqueles 5 membros, né, que eu mencionei há pouco, e a distribuidora está ali como um apoio, né, quer dizer, o secretário executivo, a secretária executiva que compõe esse conselho, ele é funcionário da distribuidora e tem esse papel de servir de elo, né, de ligação entre as questões do conselho e a própria concessionária. Além disso, a distribuidora ela deve fornecer ao Conselho toda a legislação do setor, né, sempre que for solicitada. A principal atribuição dela é garantir que não só aquele funcionário que está ali no papel de secretário ou secretária executiva conheça o Conselho, mas sim todas as unidades, né, de maneira que as informações possam ser atendidas sempre que o Conselho tiver necessidade. E a principal alteração, as distribuidoras devem promover, né, a partir desse ano, a capacitação dos conselheiros por meio de treinamentos num total mínimo de 16 horas, né, anuais. Essa também é uma importante inovação, já que as questões são técnicas, demandam conhecimento da estrutura do setor elétrico e a distribuidora deve sim trabalhar a maneira como isso deve acontecer. Então são essas as principais questões que envolvem o Conselho de Consumidores. E mais uma vez, não se esqueçam de tecer seus comentários, deixar suas dúvidas, para que a gente possa auxiliar não só você que é conselheiro, mas também a todo o agente da sociedade que tem interesse em conhecer um pouquinho mais desse importante agente dentro do setor elétrico brasileiro. Até a próxima!